Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos ao SQL Cast, o podcast onde a gente fala sobre SQL Server e outras tecnologias mais. Eu sou o Marcelo e esse é o primeiro episódio. E tô muito empolgado de poder falar com vocês hoje, galera, sobre o SQL Server 2022. Nosso querido e amado SQL Server, que vai ganhar uma versão nova o ano que vem. Estamos gravando esse episódio no dia 3 de novembro de 2021. Microsoft anunciou ontem que vai lançar o SQL Server 2022 no ano que vem, em 2022, certo? E para nossa não tão surpresa, Microsoft fala assim, o SQL Server 2022, essa release é a mais próxima possível, ou é a que a gente chegou mais perto do Azure. É a release on-prem mais próxima do Azure que a gente já fez. Pelo que eles falam, Azure Enabled, né? É uma release onde a gente vai conseguir usar muita feature que está na nuvem. Tendo o SQL Server on-prem, a gente vai conseguir usar muita feature que está na nuvem especificamente, certo? Isso é bem interessante, bem bacana para pessoas, para galera que está pra galera que tá, como é que se diz, não querendo estudar muito nuvem, né? Todo mundo vai acabar sendo empurrado para isso, de uma maneira ou de outra, né? Adoro esse tipo de forçada do vendor, né? Forçada do fabricante. Na verdade, não é uma forçada do fabricante, né? É uma forçada do mercado, né? Porque a Microsoft faz o que o mercado mostra que vai atender, que vai atender, né? O que o mercado mostra que está precisando. No fim das contas, é isso, né? Vocês devem lembrar, no SQL Server 2019, na época de lançamento do SQL Server 2019, a Microsoft lançou deixa eu colocar o microfone aqui um pouquinho para baixo. A Microsoft lançou um paper parecia um paper de marketing mesmo, de venda, ou do produto em si, do SQL Server 2019 em si, e tinha, nesse paper, tinha vários, nessa figura específica, tinha várias colunas, né? Várias colunas representando uma categoria do SQL Server, né? Segurança, seus dados em todos os lugares, performance, desempenho, visibilidade dos dados, integração com o que você tem, com outras fontes de dados, enfim. Você tinha uma série de categorias diferentes que eles colocaram uma soluçãozinha lá do SQL Server para dentro, né? Uma partezinha do produto lá dentro para mostrar o que fazia o que lá, né? Nessa versão nova do SQL Server 2022, a gente tem uma imagem mas muito parecida mesmo com essa. Só que a gente tem a diferença de ter o Power BI com ícone em amarelo. Não é mais azulzinho. Aquela imagem lá no 2019 era toda azul. Essa aqui tem o íconezinho amarelo que é do Power BI, né? Destaque para o melhor software de visualização de dados do mercado. Melhor porque é Microsoft mesmo, pronto, falei. E aí a gente tem, só que nessa imagem específica, a gente tem também uma outra linha, digamos assim, né? Essa linha está escrito Hero Capabilities. Nesse Hero Capabilities, parece que a Microsoft, ou o que está acontecendo aqui, a Microsoft está mostrando como que o teu ambiente on-prem, SQL Server, se comunica com o Azure, especificamente. O que do on-prem vai se comunicar com o que do Azure e por qual feature. É isso que ele tá mostrando pra gente, tá? Se você está assistindo esse vídeo aqui, né, podcast pelo YouTube, é só pegar os links aqui no descritivo desse vídeo. Se você está ouvindo esse vídeo por uma provider de áudio, sei lá, Spotify ou Deezer ou qualquer coisa desse gênero, você tem que entrar no YouTube, desculpa, procura por DBBits no YouTube, entra lá no vídeo, se inscreve no canal, deixa o joinha e pega os links que você precisa no descritivo desse vídeo. Ok? Beleza, galera? Olha só. Então, para cada coluna desse gráfico, para cada coluna dessa imagem, a gente tem uma solução, né? Uma solução e uma feature, uma feature que faz uma ligação do on-prem com o Azure, especificamente. Então, bora aprender. Olha só. Primeira cadeia aqui, primeira coluna aqui, Business Continuity through Azure, ou
continuidade de negócios. Vou traduzir os nomes aqui, tá, galera? Continuidade de negócios através do Azure. Como que você faz isso hoje? Você mal e mal faz, né? Você tem como fazer uma replicação lá meio capenga, mas não é um negócio, não é um negócio de um clique, certo? Aí a feature lançada, ou a feature em cima do SQL Server, agora se chama Bidirectional HDR to Azure SQL. Ou HDR bidirecional para o Azure SQL. O que isso aqui quer dizer, galera? E nos links aqui embaixo você vai ver também uma apresentação do Bob Ward mostrando ou exemplificando fazendo um hands-on de todas essas features aqui, tá? Eu não tenho como fazer esse hands-on porque eu não tenho software ainda, a gente não tem esse software ainda, né? Os meros mortais ainda não tem esse privilégio, tá? Só o pessoal de dentro da Microsoft por enquanto. E quem se inscrever no Private Preview, aliás, se você quiser também, se cadastre lá. E bora, vamos que vamos. O que acontece? O Bidirectional HDR é uma solução que vai fazer com que o teu ambiente on-prem ou o teu SQL Server 2022 monte ou crie um availability group direto com uma base de dados de um SQL Server Azure ou de uma Managed Instance, certo? É fácil e direto desse jeito. Eu nunca vi uma solução real de on-prem, certo? Um banco de dados on-prem, conseguir conversar. Nossa, parece um vendedor, né? Que horrível. Não estou vendendo SQL Server, tá, galera? Não ganho nada com isso. Tá? Microsoft não está sponsoring esse vídeo, esse podcast, nada disso, tá? Mas é como se você consegue agora fazer um depara direto, fazer uma replicação, digamos assim, com recuperação de desastres direta do seu banco on-prem, do seu banco que está no seu data center, para a nuvem diretamente, com um clique. Literalmente um clique e um usuário e senha. É realmente fácil. Isso eu fiquei realmente impressionado quando eu vi isso ontem. Ok? Muito bom. E como é que ele funciona? Como é que ele mais ou menos funciona, Marcelo? Por debaixo dos panos aqui. Bom, ele cria um Distributed Availability Group. Basicamente, na nuvem você tem um Availability Group e aí você tem outro Availability Group no seu on-prem. Aí o SQL Server, quando você habilita essa opção, ele pede o teu usuário e senha do Azure, só que aí ele cria um DAG, né? Um Distributed Availability Group. Não confunda esse DAG com o DAG lá com o DAG do Exchange, tá? Não tem nada a ver. Tá? Então, o que acontece? Ele cria um Distributed Availability Group interno. Você consegue ver isso no Management Studio. Ele cria esse Distributed Availability Group e joga os dados para a nuvem. O failover também é bem simples, bem tranquilo. Fiquei bem impressionado e fiquei bem feliz com essa feature. Tá? Ainda mais eu falando de alta disponibilidade, eu sempre vou pecar para isso, né? Eu sempre vou gostar de falar, sempre vou gostar de estudar, de aprender sobre alta disponibilidade, ambientes resilientes e tudo mais, né? Sempre vou adorar sempre gostei muito desse tipo de assunto, né? E aí, a gente tem também uma outra feature bacana e interessante que é por caso de empresas que usam muito o Synapse Analytics. Synapse Analytics é um serviço do Azure que provê soluções de Big Data, né? Também soluções de Big Data, mas soluções de Analytics de maneira geral, né? Óbvio, né? Mas é um Data Warehouse moderno, digamos assim. É um Data Warehouse moderno. E ele tem a capacidade de enxergar data lakes que estão dentro do Azure e tem a capacidade de enxergar bancos de dados, de enxergar fontes de dados que estão no Azure. Mas levar os dados do SQL on-prem para ele sempre foi uma tarefa meio complicada. Eu lembro de... Tem um cliente nosso, acho, na Pfian, não vou falar nome, mas tem um cliente nosso na Pfian que tem uma solução parecida e ele tem que fazer um ETL para isso, né? Para tratar os dados, pegar os dados dele, levar para a nuvem, levar para o Azure, tratar esses dados no Azure e aí jogar esses dados para dentro do Synapse Analytics. Com essa feature nova, o Azure Synapse Link, o teu SQL Server
comunica direto com o Synapse Analytics. Então, o Synapse Analytics da nuvem já entende direto os dados que estão on-prem, não precisa fazer, não tem meio termo mais, não precisa mais ter meio termo. Isso é muito bom. Cut the middleman, né? Cut the middleman. E os desenvolvedores ficam mais felizes. Nós gostamos de desenvolvedores felizes. Visibilidade em cima de todos os seus dados. Não necessariamente de todos os seus dados, mas de todos os seus metadados, né? De todo o seu data state. Data state é o que você tem de inventário de dados. Ou o que você tem de instância, o que você tem de máquina, o que você tem de estrutura de dados especificamente, certo? Existe uma integração agora com o Purview. Purview não é Pure, não é P-U-R-E, é Pur, ok? P-U-R, só. Purview, existe uma integração com o Azure Purview, na verdade, né? O Purview é um serviço também do Azure, que serve para fazer inventário também. Ele me lembra muito o Maps. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar ou usado Maps para descobrir, os DBAs que estão me ouvindo aqui com certeza usaram para descobrir instâncias ou descobrir bancos de dados em máquinas de clientes, onde o ambiente do cliente é muito desorganizado, ou, quer dizer, não existe isso, né? Onde o ambiente do cliente é muito... Como é que eu posso explicar? O cliente não tem exatamente o registro do que foi instalado e onde foi instalado e por que está instalado, certo? O Maps a gente usa para isso, a gente instala numa máquina do AD do cliente e ele faz um discovery, ele descobre todos os serviços Microsoft, no caso a gente sempre seleciona SQL Server, porque é o que interessa pra gente. A gente escolhe SQL Server lá e ele traz pra gente uma lista, uma planilha bem marota, de tudo que é banco de dados, tudo que é SQL Server que está instalado lá naquele AD, certo? O Purview é um Maps on steroids, on very high steroids, né? Tipo, muito mais parrudo do que simplesmente isso. Mas a ideia dele é mais ou menos essa. E você consegue controlar, ou pelo menos ter ideia do que você tem on-prem, você consegue ter ideia do que você tem no seu data center a partir dessa integração do Purview. Ok? É considerado também o SQL Server. Nessa coluna você vê exatamente o mesmo gráfico, e realmente é um gráfico atualizado, mas é real, é fato, certo? De que o Microsoft SQL Server é sim um dos bancos de dados mais seguros de todos os vendors aí que existem, né? Relacionais, né? Vamos falar de coisa relacional. Não dá para comparar banana com maçã. Enfim. Quando a gente fala isso, primeira pausa que eu vou fazer aqui. Quando a gente fala de um banco de dados extremamente seguro, a gente tem que partir do pressuposto que estamos instalando e configurando ele da melhor maneira possível. Estamos diminuindo a interface de ataque, a surface area dele, de maneira geral, estamos diminuindo e estamos garantindo a segurança e integridade dos dados. Nós, como DBAs, temos essa obrigação, ok? Cansei de entrar em cliente, em ambiente, que a máquina está liberada para fora, para a internet, eu consigo acessar qualquer coisa da máquina. Não façam isso, certo? Não tem cabimento. Eu consigo atribuir qualquer cara, eu consigo ver vários SAs, vários System Admins, e aí você pergunta pro dono da aplicação, porque a aplicação precisa que seja SA. Mentira, tua aplicação, a pior aplicação que eu já vi em um cliente, esse cliente ainda tá com a gente, não posso falar o nome dele, infelizmente, nem nome de servidor, mas a pior aplicação que eu já vi, essa é a pior. Ela faz backup da base do banco por si só, ela faz shrink e ela troca o modelo de recuperação. Ela mesma troca o modelo de recuperação e faz shrink. Ela, por si só, a própria aplicação. Então eles falam que eles precisam ser SA. Nem para fazer isso precisa ser SA. Por favor, não caia na lábia de que você precisa, de que a aplicação precisa ser SA para funcionar. Não precisa. Provavelmente a aplicação está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, certo? Mas eu sei como é que é. Às vezes é de terceiro,
às vezes alguém desenvolveu, algum legado foi desenvolvido e ficou no teu colo. Eu sei, acontece. O que você tem que fazer aí nesses casos é isolar o máximo. Instala, deixa uma instância sozinha para ele e regula tudo que ele tem. Tipo, limita, trava tudo que ele tem. É isso que dá para fazer. Se você puder deixar ele isolado em uma máquina, melhor ainda. Uma máquina virtualzinha lá, pequenininha, melhor ainda, ok? Rants à parte, tá? Não é essa a intenção desse cast aqui, não é essa a intenção. Mas a intenção é falar que sim, o SQL Server é um banco de dados bem seguro, desde que você haja conforme o manual pede, né? Enfim, garanta menor acesso possível a todos os acessos que são necessários, todos os privilégios que são necessários, certo? Em cima disso, existe uma feature também que foi lançada no 2022, que é o SQL Server Ledger. Ledger é aquele livro de contador, né? O livro contábil. Livro contábil Ledger é a tradução livre de Ledger é livro contábil, né? É aquele livro que sempre tem um registro de alguma coisa que aconteceu. Então você sempre consegue fazer o rastreamento de onde aquele dinheiro... Esse dinheiro nem é meu. Da onde está esse dinheiro? Ou onde que foi parar esse dinheiro especificamente? Você consegue fazer esse rastreamento, esse rastreamento fino, né? Me pareceu ser... Isso é uma feature que está no Azure, tá? Se chama Azure SQL Database Ledger. E você consegue usar essa feature do Azure para controlar para controlar algumas tabelas. Falo algumas porque você não vai fazer isso em todas, mas algumas tabelas no seu banco de dados on-prem. Tá? Isso não existia antes, tá, galera? O máximo que a gente tinha antes de integração on-prem com Azure era o Availability Group, que você conseguia colocar uma máquina virtual. Era isso. Você conseguia colocar uma máquina virtual a partir do SQL Server 2014, você consegue colocar uma máquina virtual como uma réplica secundária do seu Availability Group, e é isso, só que é uma máquina virtual, certo? É um IaaS, não é um PaaS, não é um Platform as a Service. E você tinha a tabela híbrida, eu não lembro o nome dessa feature, eu acho que é a tabela híbrida, onde a tabela você tinha os dados quentes, né? Os dados que são alterados dia a dia da tabela ficam no on-prem, e aí o resto da tabela, o restante da tabela, os dados históricos, você coloca na nuvem especificamente. Você coloca no Azure. E isso é transparente para o usuário, transparente para a aplicação, né? Isso existe desde o SQL Server 2014, se não me falha a memória. Mas, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu nunca vi isso, eu já vi isso funcionando em laboratório, em apresentação, já brinquei, nunca vi um cliente usando isso. Porque falam, ou reza a lenda que é muito caro. Mas enfim, parênteses feito, vamos voltar pro Ledger. Então, o Ledger é uma feature do Azure SQL que serve para você garantir confiança e integridade maior em dados que são ultra sensíveis. Dados médicos, dados financeiros, enfim, dados de jogatina online, isso é sensível pra mim, galera. Não precisa ficar bravo comigo. Pra mim é sensível. Enfim, essa feature, o que ela vai fazer? Essa feature, ela mantém um histórico para os dados que você atribui, né? Para as tabelas que você atribui. Ele vai manter um histórico dessas alterações, e ele não vai permitir que ninguém altere especificamente esse histórico. Você vai ter uma visão de como que os dados estão agora e como que os dados eram. Parece aquelas tabelas, tá me lembrando aquelas tabelas históricas com uma pitada de auditoria em cima. Tá me parecendo isso, mas tá me parecendo que isso é muito transparente, fácil e simples e direto de usar. Eu lembro que as tabelas históricas não é tão assim, plug and play, não é tão user friendly, a feature do SQL Server 2016, né, de tabelas históricas. Não era tão simples, tão facinho assim de usar. Você precisava tomar
tomar uns tropeços para poder usar ela direito. O Ledger tá me parecendo ser muito mais fácil de usar, muito mais simples e direto. Então você tem uma garantia de que seus dados, se forem alterados, você tem uma visualização deles sendo alterados. E você tem uma criptografia a mais também nesses dados. Então, alterar os dados que são sensíveis já é muito mais difícil. E caso isso aconteça, você ainda tem um histórico, uma visão histórica disso, que ninguém consegue mexer, certo? Nem o DBA consegue mexer. Aê, pronto, pessoal de segurança, os DBA não conseguem mexer. Se bem que isso já foi resolvido com o Always Encrypted, né? O papo dos DBA serem sysadmin e tudo mais, poderem mexer em tudo. Com o Always Encrypted isso já foi mexido. Pessoal de segurança que não conhece isso, pode estudar um pouco mais. Tô brincando. Bom, brincadeiras à parte, galera. E a gente ainda tem também uma outra coluna, que é a coluna de performance, né? De desempenho e disponibilidade. Primeiro ponto de desempenho, a Microsoft vem melhorando o Query Processor, né? O processador de query, o mecanismo de query especificamente, o mecanismo de inteligência da SQL Server, né? De query. E a gente tem também um Multi-Write Replication. Daqui a pouco eu falo sobre o Multi-Write Replication. Vou falar antes sobre a query especificamente. Isso aqui eu achei fantástico, que a gente não vai ter mais problema de parameter sniffing. Antes de mais nada, existe o conceito de parameter sniffing, que é normal, que é uma feature, digamos assim, do SQL Server, que é um jeito que o SQL Server trabalha com procedures, com stored procedures, e existe também o problema clássico de parameter sniffing. O problema clássico de parameter sniffing acontece quando você tem uma distribuição de dados muito desigual. E aí os teus parâmetros, de acordo com os parâmetros que você coloca, o que você chama a tua procedure, esses dados, a procedure vai ter que ser executada com um plano de execução que foi mal elaborado para aquela distribuição de dados. Deixa eu dar um exemplo, que vai ficar mais fácil de você entender, se você não está familiarizado com o parameter sniffing. O que acontece? Quando a gente tem que executar uma procedure no SQL Server, o que acontece? O SQL Server tem que compilar aquela query, aquela consulta, aquela procedure, né, que você está executando. Ele tem que compilar aquele código todo e tem que gerar um plano de execução. O plano de execução é o que vai mostrar para o SQL Server como que ele faz para chegar nos dados que você quer do jeito mais rápido. O plano de execução é para o SQL Server ser rápido, digamos assim. Ok? Acho que até aqui tudo bem, né? Aí ele grava esse plano de execução num espacinho de memória, no plan cache. Beleza? Show! E quando a gente executa uma procedure, ou quando a gente está criando uma procedure especificamente, e essa procedure aceita parâmetros, lembra, parâmetros são variáveis, certo? Os parâmetros não são necessariamente números fixos, ok? Senão não seriam parâmetros. Legal? E aí quando esses parâmetros são variáveis, são valores que, variam, certo? O SQL Server tem que, de alguma forma, gravar um plano, calcular um plano de execução e gravar esse plano, certo? No plan cache. O que ele faz? A primeira vez que é executada a procedure, a primeira vez que é executada com um parâmetro específico lá. Suponha que eu tenho dois parâmetros possíveis, certo? Minha procedure vai calcular vendas de carro por estado, por exemplo, certo? Aí, eu tenho dois estados no Brasil que são bem diferentes em termos de venda de carro, por exemplo. Acre e São Paulo. São exemplos extremos. Você concorda que se eu tiver uma tabela de vendas e eu tenha Acre e São Paulo nessa tabela, a distribuição de dados para Acre vai ser... o número de linhas para Acre vai ser absolutamente menor, absurdamente menor do que para São Paulo? Sim, óbvio, tem muito mais carro em São Paulo do que no Acre. Ok, ponto. Legal. Entendido isso. Suponha que eu vou executar uma procedure que faça esse cálculo para mim, o cálculo de vendas de carro. Certo? Eu estou passando por parâmetro o estado. Aí, puxe para mim, SQL Server puxe para mim o resultado de venda ou a quantidade de vendas de carro no Acre. Primeira execução, Acre, certo? A SQL Server foi lá, criou um plano de execução para a procedure que faz esse cálculo por estado, de venda por estado, para o Acre, certo? Então, o plano de execução que ele criou é otimizado
para o Acre. Até o SQL Server 2019, era assim que funcionava, tá? Aí você ia executar na segunda vez essa procedure para São Paulo, e aí ele tentava usar, o SQL Server ia tentar usar o plano de execução que foi feito pro Acre. Imagina você navegando na tabela do jeito que você calculou que você ia navegar para 6 linhas, você está navegando em, sei lá, 100 mil linhas. Tá, ok, são números pequenos, mas é muita diferença, ok? São planos de execução que vai fazer diferença na hora da execução dessas queries. Você vai ter uma diferença considerável de performance. Muitas vezes é isso que está acontecendo no seu ambiente. Você tem uma distribuição muito desigual de dados numa tabela e aí a tua procedure está otimizada em plano, em plan cache, ela está otimizada especificamente para uma distribuição de dados menor e aí você está buscando a maior. E o contrário também é possível. O contrário também vai ser ruim. Se eu executar antes para São Paulo e depois para Acre, vai ser ruim a execução pro Acre. Porque ele vai fazer um table scan, vai usar muita memória para trazer poucos dados, entendeu? Então é um uso burro de memória, ok? Então, assim, até o SQL Server 2019, a gente tem jeitos, não tem um jeito só, tem jeitos de resolver esse problema clássico, ok? Você pode dar o recompile toda vez que você for executar a procedure. Não é bom isso, não estou recomendando isso, tá, galera? Não é bom, você pode dar um overhead de CPU no seu ambiente. Isso pode não ser legal, pode não dar o efeito que você espera, ok? Mas, e você pode também otimizar para alguma coisa. Você pode optimize to, você pode otimizar para alguma coisa específica, para algum valor específico. E você também pode fixar alguns planos, né? Você pode usar o Query Store para escolher um plano melhor para essa execução e tudo mais. Então, tem jeitos de resolver isso em SQL Server até 2019. No SQL Server 2022, finalmente, a Microsoft simplesmente agora, a Microsoft simplesmente agora implementou que, quando o SQL Server percebe que o parâmetro é muito diferente ou é diferente, ele vai simplesmente armazenar os dois planos. Um plano, no meu exemplo, para o Acre e outro plano completamente diferente para São Paulo. Maravilha, finalmente isso foi feito, certo? Não é finalmente, não. Na verdade, muito DBA, eu tô vendo muito DBA, eu vi muito DBA, vixe Maria, vamos perder o emprego. Não temos mais como competir, não. Vixe, perdeu, já era. Na verdade não é bem assim, tá, galera? A gente vai ter que adaptar muito o sistema em cima disso e a gente vai ter que migrar muito o ambiente em cima disso. Então, fiquem tranquilos, ninguém vai perder emprego por isso, ok? E ainda em cima de disponibilidade, né? Nessa coluna que a gente tem de disponibilidade, a gente tem também a multi-write replication. Acho que é a primeira vez desde o SQL Server 2008, acho, alguma coisa assim, 2008 ou 2005, que a Microsoft fez alguma coisa muito grande Não, 2008. Que a Microsoft fez alguma mudança muito grande na feature de replicação nativa. Agora você tem peer-to-peer replication, onde o último a escrever naquele local especificamente lá ganha. Tá. É isso. Multi-write replication, né? Agora você já tinha essa peer-to-peer replication, já existe, né? É um negócio já antigo, bem antigo. Não tô falando que é bom, não tô recomendando nem nada disso. Mas quando você tem dados distribuídos em vários SQL servers, várias instâncias, em várias localizações, você precisa que cada uma dessas instâncias seja read-write, né? Escrevam. Agora você tem a possibilidade de usar o último que escreve é o ganhador do conflito. É isso, basicamente. Ok, galera? Em cima de tudo isso, que a gente falou, bastante coisa para cobrir em pouco tempo, né, em meia hora, a gente pode
tirar algumas conclusões daqui, né? Então, primeira conclusão aqui é, em cima de, isso aqui era só pra gente falar de feature, né? Mas vamos acabar falando de carreira, não tem jeito. A gente vai falar sobre carreira de DBA aqui, não tem escapatória. Sobre o futuro, sobre o nosso futuro, né? Em cima disso tudo aqui que a gente tá vendo, a gente conclui que não dá pra fugir de nuvem, não dá pra fugir de aprender Azure. Se você fez prova há 2, 3 anos atrás de certificação, você caiu em alguma questão sobre Azure. Não tem como. Alguma feature de Azure caiu, alguma coisa de SQL Database caiu. Não tem escapatória, galera. A mudança é constante, é contínua e a gente tem que ficar em cima disso. A gente tem que ficar se atualizando sempre. Não dá pra chorar, não dá pra achar ruim. A gente gosta disso, a gente que é nerd, a gente que se embrenha nessas coisas de tecnologia, a gente gosta mesmo. Não tem jeito. E aí o que acontece? Não dá pra fugir de nuvem de jeito nenhum, claro. E não pra gente, não pra nós DBAs especificamente, mas pros clientes agora, né? A Microsoft não colocou nenhum tipo de preço, não colocou nenhum tipo de preview de preço, como que vai ser precificado isso, né? E como que, por exemplo, se eu tenho SA, se eu tenho Software Assurance, eu vou ter algum tipo de benefício no Azure, eu não vou ter nenhum benefício no Azure, o Enterprise, essas features aqui que eu tô falando, o Bidirectional HDR to Azure, o Synapse Link, o PureView, o Ledger, Built-in, o Query Intelligence, né, que é atualmente a feature mais recente de Query Intelligence é o Parameter Sniffing, né? A resolução do problema de Parameter Sniffing, automática, né? E Multi-Rate Replication, tudo isso. Eu preciso, além de ter... Provavelmente tudo isso aqui vai ser Enterprise, tá, galera? Ou boa parte dessas features vão ser Enterprise. Não se iludam em achar que vai ter muita coisa aqui em Standard. Não vai. Com certeza, quase tudo aqui vai ser Enterprise. E aí, em cima de tudo isso que é Enterprise, eu ainda vou ter que... eu não, né? A empresa vai ter que ter um tenant considerável, uma account considerável no Azure? Fica a pergunta pra gente refletir, né? Não é uma reclamação, tá? Mas é uma reflexão. Como é que a gente faz? Né? Será que a Microsoft, quando a gente instalar o Developer, por exemplo, que é o Enterprise, só que a gente não pode usar para produção, a gente vai ter algum jeito de testar isso aqui? É uma coisa curiosa, né? É uma coisa bem curiosa. Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter algum jeito de testar sim. Mas a esse ponto, né, nessa altura do campeonato, isso é simplesmente achismo meu, tá? Não vi absolutamente nada nas documentações, eu não vi absolutamente nada. Eu vi muita hype no SQL Server 2017, 2019, a gente viu muita hype em cima de Kubernetes, em cima de Docker, em cima de Linux, né? Em cima de instalação da engine, em cima de Linux. Não vi nada no 2022, pode ser que tenhamos mais coisas, sim. Isso aqui não tá nem em private, tá em private preview ainda no começo do começo. Pode ser que a gente ainda tenha mais coisas em cima de novos sistemas operacionais. Pode ser que tenha, não sei. Pode ser que a gente tenha mais coisa também. Ok? Galera, é isso. Deixa essa reflexão aqui pra gente. Vamos estudar bastante. A gente tem que estudar muito. E vocês conseguem perceber que só nesse Synapse Link aqui a gente consegue perceber muito o papel do DBA, o papel do administrador clássico de banco de dados, se juntando muito com o papel do Data Engineer, né? Com o engenheiro de dados. Tá? O Data Engineer tem muito mais... Eu acho que ele tem um pouco mais de programação linkada na lista de atributos dele do que o DBA clássico. Mas isso é papo para outro episódio. A gente conversa sobre isso em outro episódio, em outro momento. Por enquanto, eu quero deixar vocês com essa reflexão. O que vocês acham que a Microsoft vai colocar mais ainda no SQL Server 2022? E você acha que tem como a gente ainda seguir sem saber sobre nuvem, sem conhecer
sem conhecer soluções de nuvem, sem conhecer serviços de nuvem? Ou você acha que a gente tem que mergulhar na nuvem de vez? Né? Algumas perguntas meio óbvias, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. É isso, meu recado era esse. Aguarde nossos próximos episódios. Não esquece de deixar seu joinha se você gostou. Se você não gostou, não esquece de deixar também o seu dislike. E não esquece de se inscrever e ativar as notificações para receber as notificações quando a gente colocar outros episódios aqui. Ok? Fico por aqui. É isso. Abraços e ótimos estudos, galera. Fui!